E se eu te disser que a sua alimentação está diretamente ligada à pessoa que você é? Independentemente das coisas que estejam acontecendo ao nosso redor, a gente tem que dar um jeito de seguir em frente, porque na maior parte das vezes, parar, desistir, largar, não é uma opção válida para a situação que nós estamos enfrentando. Se você tem responsabilidades, você não vai parar de trabalhar, você não vai parar de entregar os seus resultados. Se você tem um objetivo, você não vai deixar de estudar, você não vai deixar de correr atrás. Se você tem um sonho, você não vai descansar enquanto você não conseguir chegar lá. Esse é o certo. E eu creio que Deus é aquele que pode nos dar força e disposição para prosseguir, se essa for a vontade dele. Só que tem uma coisa, para ele te fortalecer, para você prosseguir, você precisa se alimentar e se alimentar muito bem. E é sobre isso que Deus quer falar com você hoje. Por isso eu quero ler o Evangelho de Mateus no capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 4, que diz assim: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E, tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Jesus, mesmo sendo Deus, foi levado pelo Espírito para ser tentado no deserto, para nos mostrar, dentre muitas outras coisas, como estar bem alimentado faz toda a diferença quando nós enfrentamos as nossas batalhas. Você prestou atenção no que nós lemos? Você prestou bem atenção em quem era o adversário de Jesus naquela situação? Que batalha que ele estava entrando naquele momento? Para aquele momento, Jesus estava muito bem alimentado pelo jejum, pela oração e pela palavra de Deus. E também por causa disso que ele conseguiu vencer aquela batalha. Ah, irmão, mas eu já sei o que você vai falar. Você vai me perguntar se eu me alimento pela palavra. Eu me alimento pela palavra, eu já faço essas coisas e tal. A questão aqui não é se você se alimenta pela palavra. A questão aqui é: você se alimenta o suficiente para ter forças ao ponto de conseguir vencer as suas batalhas, ao ponto de conseguir vencer os seus desafios, ao ponto de conseguir passar por cima das provas e das lutas e das tentações? Eu quero compartilhar com você alguns pontos que vão te mostrar se você está nutrida pela palavra de Deus, ou se você tem se alimentado mal ao ponto de não conseguir vencer as suas batalhas. A primeira coisa que a gente tem que entender é que existe um tipo de alimentação para cada situação que você possa viver. Eu vou te dar um exemplo. Se você quiser ter uma profissão ou atuar em uma determinada área, o seu alimento vai ser o aprendizado. Você vai precisar aprender cada detalhe dessa profissão, você vai precisar aprender cada situação dessa área que você pretende atuar para que você seja um bom profissional e para que você dê conta do trabalho. Se você quiser fazer uma faculdade, fazer um curso, o seu alimento vai ser o conhecimento. Você vai precisar conhecer todas as matérias, você vai precisar conhecer todos os detalhes para que você consiga, então, alcançar esse seu objetivo. Da mesma forma, se você quer se aproximar mais de Deus, se você quer ter força para prosseguir, para caminhar, para vencer as suas batalhas, o seu alimento vai ser a palavra de Deus. Uma coisa que você precisa guardar no seu coração é que enquanto nós tivermos vida, o nosso inimigo vai tentar de tudo para nos destruir, para acabar com a nossa vida, para acabar com os planos e os propósitos de Deus em nossas vidas. A própria palavra de Deus fala que o ladrão, ele veio senão para roubar, matar e destruir. Agora pensa uma coisa comigo. Quantas pessoas
nesse momento de pandemia e também antes da pandemia, estão se perdendo? Quantas pessoas estão se entregando ao pecado? Quantas pessoas estão se afastando, entrando em depressão, desistindo da fé? Quantas pessoas? Talvez você conheça algumas dessas pessoas. Talvez você seja uma dessas pessoas. Você acha que Deus não se entristece por ver a sua criação sendo derrotada pelo inimigo? Você acha que Deus não se entristece de ver os planos, tantos planos e tantos sonhos que estão deixando de existir, que estão deixando de acontecer, porque pessoas não estão se alimentando da palavra como poderiam se alimentar? Você acha que Deus não se entristece com isso? Porque muitas pessoas têm procurado alimento em outros lugares, porque muitas pessoas têm se alimentado de tristeza, de raiva, de angústia, de amargura, de ódio. Muitas pessoas têm se alimentado de ressentimentos. Muitas pessoas têm se alimentado daquilo que as leva ao pecado, à morte. Agora, como você acha que alguém pode sair dessa situação se essa pessoa não se alimenta? Ou se alimenta mal? Muitas vezes a gente tem tempo para muita coisa. A gente tem tempo para consumir isso, para assistir aquilo, para ver aquilo lá, para fazer outras coisas. Mas quando o assunto é se alimentar da palavra, da presença de Deus, parece que o tempo some. Como alguém consegue encontrar forças, como alguém consegue receber força e disposição de Deus sem se alimentar pela palavra? Da mesma forma que o nosso corpo precisa de alimento todos os dias, a nossa alma precisa da palavra, precisa da presença de Deus todos os dias, para que assim a força de Deus possa ser parte de nós, para que assim nós possamos vencer as lutas, vencer as batalhas, para que assim nós possamos nos levantar em Cristo. O melhor é começar a se alimentar hoje. Um outro ponto também, nós não podemos esperar somente que outras pessoas nos alimentem. Nós temos que nos alimentar por nós mesmos. Nós temos que buscar por nós mesmos. Então eu vou esperar chegar no domingo, porque domingo tem culto. Não, eu vou esperar chegar no dia daquela reunião, porque daí vai ter aquela pessoa de Deus, aquele homem de Deus, aquela mulher de Deus, e ali eu vou receber o alimento. Eu quero que você entenda uma coisa. É muito bom você receber a palavra de Deus através de um homem de Deus, através de uma mulher de Deus. Isso é maravilhoso. Ser ministrado é muito bom. É maravilhoso. Isso é de Deus. Mas nós precisamos buscar a Deus. Mas nós não podemos esperar que só em um dia na semana nós vamos receber o alimento que é suficiente para toda a nossa semana. Nós vamos receber tudo aquilo que precisamos, nós vamos receber todo o alimento. Nós temos que nos alimentar sempre. Vamos receber o alimento, sim, mas nós também vamos nos alimentar por nós mesmos. O próprio Jesus certa vez disse: olha, eu sou o pão da vida. Jesus nos convida, Ele é alimento. Ele nos convida para que nós possamos aprender, nos alimentar dEle. No mesmo livro de Mateus, agora no capítulo 11, um dos muitos convites que Jesus faz para nós, para que nós possamos nos alimentar dele. Então, Mateus capítulo 11, eu quero ler do versículo 27 ao versículo 30, e diz assim: todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Você entendeu esse convite? Jesus te convida para se alimentar da palavra, para se alimentar dele. Jesus te convida. Uma coisa que eu preciso te falar, uma coisa muito importante que eu tenho que te falar: não entregue a responsabilidade da sua comunhão com Deus nas mãos de outra pessoa.
Não faça isso. A sua vida com Deus, a sua comunhão é sua responsabilidade. Esse é o seu trabalho, é o nosso trabalho. Nós não podemos terceirizar, nós não podemos dividir, nós não podemos dar essa responsabilidade nas mãos de outra pessoa, porque Jesus te convidou. Jesus me convidou também para que nós possamos nos alimentar da palavra. Agora, o que eu ganho se eu me alimentar da palavra de Deus? Olha, eu acho que essa pergunta já foi respondida nesse vídeo, mas mesmo assim eu quero compartilhar um pouquinho mais. Você ganha estrutura. Quando você se alimenta, você se torna mais forte. Você se torna mais pronto, mais pronta para suportar as investidas, para suportar as lutas, as batalhas e para passar por cima das barreiras. Estrutura. Você ganha maturidade. Você passa a olhar as coisas de uma outra forma, porque você aprende na palavra o ponto de vista de Deus sobre as coisas. Um outro ponto também, se alimentando da palavra, você aprende e entende como Deus te ama. Porque o próprio Jesus certa vez nos disse que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Você saber o quanto Deus te ama vai te deixar pronto para que se algum dia alguém tentar te diminuir, alguém tentar te machucar, alguém te lançar alguma palavra, você possa se lembrar de que o seu Criador te ama e te quer muito bem. Quando você se alimenta da palavra, você passa a se conhecer melhor. Exatamente, porque nós somos criados por Deus. Então, muito de você, acredite, você vai conhecer através da palavra. O último ponto que eu quero tocar, você vai conhecer o seu propósito através da palavra. Tem muita gente por aí que até hoje não descobriu o seu propósito nessa terra. Até hoje não descobriu a sua razão, o porquê. E na palavra você vai descobrir. Eu descobri o meu propósito. Eu descobri por que Jesus me chamou. E eu tenho certeza que se você se alimentar da palavra, você também pode descobrir. E não tem nada melhor do que você viver a sua vida sabendo o porquê Deus te chamou para estar com Ele. Se você até hoje, por alguma razão, estava se alimentando daquilo que não te faz bem, daquilo que não te leva para perto de Deus, se você até hoje estava se alimentando daquilo que te machuca, daquilo que te maltrata, Jesus te dá uma oportunidade para deixar de se alimentar dessas coisas e passar a se alimentar daquilo que te faz bem, para que você possa se alimentar daquilo que te fortalece, para que você consiga viver os planos de Deus. Então, se você quer passar a se alimentar da palavra, da presença de Deus, eu quero orar com você. Alimente-se primeiro daquilo que vai te levar para o céu. Se Deus falou com você, não deixe de curtir esse vídeo. Deixe seu comentário aqui embaixo. Eu quero ler sobre você. E não esquece de compartilhar esse vídeo para aquela pessoa que você sabe que também precisa ouvir algo de Deus. E pode ter certeza que tem alguém aqui orando pela sua vida. Se cuida. Deus te abençoe.